No mapa do Oriente Médio, dois países praticamente colados dividem fronteira, deserto, litoral e até herança cultural. Mas quando a gente olha para o presente, os caminhos que eles seguiram não podiam ser mais diferentes. De um lado, Omã, um sultanato discreto que virou referência em estabilidade, diplomacia e qualidade de vida no Golfo Pérsico. Do outro está o Iêmen, um dos países mais pobres do planeta, marcado por uma guerra civil que já dura anos e por uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. Como dois vizinhos tão semelhantes no mapa acabaram em extremos tão opostos, o que explica o sucesso de um e o colapso do outro? É isso que o Belo Mundo vai te contar agora. Número 1. Localização e semelhanças. Omã e Iêmen ficam coladinhos ali no sul da Península Arábica, numa das regiões mais estratégicas do Oriente Médio. Os dois compartilham fronteira terrestre e estão cercados por mares que conectam três pontos vitais: o Golfo Pérsico, o Oceano Índico e o Mar Vermelho. Essa localização faz com que estejam posicionados bem no meio de algumas das rotas comerciais mais movimentadas e disputadas do planeta. A posição geográfica dos dois ajuda a entender por que eles sempre tiveram relevância regional. Omã está voltado para o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo exportado pelos grandes produtores do Golfo. Já o Iêmen está de frente para o Estreito de Bab el-Mandeb, que funciona como uma porta de entrada entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, uma passagem crucial para o comércio entre Europa e Ásia. Além da localização, os dois países dividem características geográficas semelhantes. Possuem áreas desérticas extensas, cadeias de montanhas, clima árido, escassez de recursos hídricos e longos trechos de litoral. Durante séculos, ambos foram atravessados por rotas de caravanas que transportavam especiarias, tecidos, incensos e ideias entre África, Ásia e o Oriente Médio. A base cultural também é muito próxima. A maior parte da população é árabe. O idioma predominante é o árabe e a religião principal é o islamismo. Mas apesar dessas semelhanças, cada país foi moldado por histórias e tradições próprias, algo que vai ficando mais claro conforme se aprofunda no contexto político e social de cada um. Até mesmo nos recursos naturais existe um certo paralelismo. Tanto Omã quanto Iêmen possuem reservas de petróleo e gás, ainda que em escalas menores se comparados aos gigantes vizinhos como a Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos. Também tem costas longas e subutilizadas com potencial para exploração marítima e comercial. No papel, tudo parecia apontar para uma trajetória parecida, mas, a partir daqui, as escolhas feitas e os caminhos tomados começaram a afastar os dois lados. É aí que as diferenças começam a ficar evidentes. E é justamente na história que as trajetórias começam a se separar de verdade. Número 2. História. A forma como cada país se organizou politicamente ao longo do tempo ajuda bastante a entender por que Omã conseguiu construir estabilidade, enquanto o Iêmen mergulhou numa instabilidade crônica que ainda hoje parece longe de terminar. Os dois sofreram influência de potências estrangeiras, mas reagiram de maneiras bem diferentes. Omã foi ocupado pelos portugueses no século XVI, principalmente na região costeira de Mascate, que era estratégica nas rotas do Oceano Índico. Mas cerca de 100 anos depois, os omanenses retomaram o controle do território. Esse momento marcou o início de um período de governo local, liderado por sultões que consolidaram uma identidade própria e uma estrutura centralizada. Ao longo dos séculos seguintes, mesmo mantendo um regime de monarquia absoluta, o país conseguiu estabilidade interna sem grandes rupturas. A virada decisiva veio em 1970. O sultão Qaboos bin Said, com apoio britânico, depôs o próprio pai, que mantinha o país isolado e praticamente parado no tempo. Qaboos assumiu o comando com uma visão mais moderna e iniciou um processo de reforma ambicioso.
investiu a renda do petróleo na construção de escolas, hospitais, estradas e redes de abastecimento. Também manteve uma política externa discreta e neutra, o que ajudou a evitar conflitos. No Iêmen, o cenário foi bem mais complexo. O norte ficou sob controle do Império Otomano por séculos, enquanto o sul, com o porto estratégico de Aden, virou uma base importante do Império Britânico. Quando essas potências se retiraram, restaram dois países diferentes. No norte surgiu a República Árabe do Iêmen, baseada em estruturas tribais e religiosas. No sul, a República Democrática Popular do Iêmen, inspirada no socialismo e ligada à União Soviética. Enquanto Omã se mantinha unificado sob uma única coroa, o Iêmen virava palco de disputas internas, como veremos agora. Número 3. Guerra Civil e a implosão do Estado. A instabilidade que o Iêmen acumulou ao longo do século XX acabou servindo de combustível para um colapso que parecia anunciado. Quando o país finalmente se unificou, em 1990, o que existia era uma estrutura frágil, com cicatrizes profundas entre o norte e o sul, e um governo central que não conseguia representar o país como um todo. O presidente Ali Abdullah Saleh, que já governava o norte antes da unificação, assumiu o comando da nova república. Mas, em vez de buscar uma integração real, adotou uma postura autoritária e concentradora. Usou alianças temporárias, explorou divisões regionais e manteve o país funcionando com base em acordos frágeis, marcados por corrupção e clientelismo. Por um tempo, isso segurou a estrutura do Estado, mas internamente a pressão só aumentava. Em 2011, com a onda da Primavera Árabe, o descontentamento explodiu. Manifestações se espalharam pelo país, pedindo a saída de Saleh e reformas no sistema político. O governo tentou resistir, mas acabou cedendo. Saleh deixou o poder, mas o vácuo que ficou trouxe ainda mais instabilidade. Foi nesse cenário que diferentes grupos passaram a disputar o controle do território. No norte, os Houthis, um grupo de origem xiita zaidita, ganharam força e passaram a se opor tanto ao governo central quanto a grupos sunitas. No sul, movimentos separatistas voltaram a crescer. E no meio de tudo isso, a Al-Qaeda se aproveitou do caos para se estabelecer em regiões estratégicas do interior do país. Em 2014, os Houthis avançaram sobre a capital, Sanaa, tomaram os prédios do governo e derrubaram o presidente interino. Isso marcou o início oficial da Guerra Civil, que arrastaria o país para um cenário de colapso completo. Desde então, o território iemenita virou palco de disputas internas e interferência externa. Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países passaram a apoiar facções diferentes, transformando o conflito local em uma guerra por procuração. Hoje, o Iêmen está dividido entre diversas forças que controlam partes isoladas do território. O governo reconhecido internacionalmente tem pouco poder real. A população vive em meio a uma crise humanitária grave. Hospitais, escolas, pontes, portos e aeroportos foram destruídos ou ficaram inoperantes. Bloqueios no mar e no ar dificultaram a entrada de comida, combustível e remédios. Segundo organizações humanitárias e a própria ONU, mais de 20 milhões de pessoas precisam de ajuda para sobreviver, algo em torno de 2/3 da população. Milhões foram forçados a deixar suas casas, e a fome virou ameaça permanente. Boa parte das mortes nem vem diretamente da bomba, mas das doenças e da fome que surgem quando o sistema de saúde entra em colapso e a água limpa desaparece. Estimativas falam em centenas de milhares de vidas perdidas, considerando tanto a violência quanto as consequências indiretas da guerra. Enquanto isso, Omã seguiu o caminho oposto. Número 4. Estabilidade interna e papel diplomático de Omã. Diferente do vizinho problemático, Omã manteve sua unidade territorial, preservou a liderança do seu líder por décadas
e conseguiu evitar tanto guerras internas quanto envolvimento direto em conflitos regionais. Essa estabilidade interna teve um peso enorme. Mesmo com recursos naturais mais modestos em comparação a outros países do Golfo, Omã usou a renda de forma mais cautelosa. Em vez de grandes obras para impressionar o mundo, como arranha-céus ou ilhas artificiais, o país optou por infraestrutura básica, programas sociais e educação. Essa escolha ajudou a construir uma população com maior acesso a serviços públicos e uma economia menos dependente de projetos de alto risco. Além disso, o país passou a ocupar um papel único na política externa do Oriente Médio. Em vez de tomar partido nas disputas ao longo de décadas, uma política externa baseada em neutralidade ativa. Na prática, significa manter boa relação com quem não conversa entre si. O sultanato fala com Irã, com a Arábia Saudita, com Estados Unidos, com Israel e com grupos que, em outras capitais, seriam tratados apenas como inimigos. Foi em Omã que conversas discretas entre Estados Unidos e Irã ajudaram a abrir caminho para o acordo nuclear de 2015. Foi em Omã que novos encontros começaram a ser retomados em 2025, quando as tensões voltaram a subir. Essa postura rendeu ao país o apelido de Suíça do Oriente Médio. Não porque seja neutro em tudo, mas porque evita entrar diretamente em guerras e prefere sentar à mesa como mediador. Isso também traz benefícios concretos. País que passa confiança, atrai investimento, recebe conferências internacionais, consegue negociar dívidas, facilita acordos energéticos e vira porta de entrada para empresas que querem operar na região sem cair no fogo cruzado. Em uma região marcada por tensões constantes, o país conseguiu manter pontes abertas com quase todos os lados, algo que poucos conseguiram. Número 5. Petróleo, economia e uso da riqueza. Se a história já mostrava dois caminhos completamente diferentes, a economia só reforça esse contraste. Como já adiantamos no início do vídeo, tanto Omã quanto o Iêmen têm reservas de petróleo e gás. A diferença está em como essa riqueza foi descoberta, usada e distribuída ao longo do tempo. Omã não está entre os gigantes da produção mundial, como a Arábia Saudita ou Emirados Árabes, mas tem reservas respeitáveis e uma população pequena. Isso permitiu que os recursos fossem melhor aproveitados. Hoje, o produto interno bruto por habitante gira em torno de $20 mil por ano. Essa renda foi canalizada para obras de infraestrutura, modernização dos portos, redes de transporte, saúde, educação e também para projetos de diversificação da economia, como turismo, logística e indústria leve. A capital, Mascate, tem padrão de serviços acima da média regional. E o porto de Duqm, por exemplo, se tornou uma referência em transporte marítimo e desenvolvimento estratégico. O resultado aparece nos indicadores. Omã tem um índice de desenvolvimento humano de aproximadamente 0,82. Essa nota o coloca entre os melhores do Oriente Médio. E para quem não conhece, o IDH é um indicador das Nações Unidas que avalia expectativa de vida, acesso à educação e renda média da população. Quanto mais próximo de maior o nível de desenvolvimento. Do outro lado está o Iêmen, com um IDH de cerca de 0,42, praticamente a metade do vizinho. O país também apostou no petróleo como fonte de receita, mas em condições muito mais limitadas. As reservas sempre foram menores, a população sempre foi maior e os recursos arrecadados não eram bem administrados. Antes da guerra, o petróleo representava boa parte do orçamento público, mas grande parte dessa renda se perdia com corrupção, subsídios mal planejados ou gastos militares. Quando a guerra explodiu, tudo piorou. A produção despencou, oleodutos foram danificados, portos bloqueados e a principal fonte de receita desapareceu. O produto interno bruto por habitante caiu para menos de $1.000 por ano, um dos piores níveis do planeta. O impacto disso é sentido em todas as áreas. Hospitais deixaram de funcionar, escolas foram abandonadas,
O fornecimento de água e energia se tornou instável ou inexistente em muitas regiões. Milhões de pessoas passaram a depender de ajuda externa para comer, beber água potável ou receber atendimento médico básico. Enquanto o Omani vê o petróleo se transformar em estrada, hospital, aeroporto e emprego no setor de serviços, o iemenita viu o petróleo virar fumaça, tanto no sentido literal, com refinarias bombardeadas, quanto no sentido figurado, com elites desviando recursos. Número 6. Estado, instituições e estabilidade. Outro ponto que ajuda a explicar os caminhos tão diferentes de Omã e Iêmen está na forma como cada sociedade se organiza internamente. Aqui, a religião, os costumes e a estrutura social desempenham um papel central. Em Omã, a maioria da população segue uma vertente menos conhecida do islamismo chamada ibadismo. Diferente do sunismo e do xiismo, o ibadismo prega uma visão mais pacífica, com foco na moderação, na tolerância e na resolução de conflitos por meio do diálogo. Isso não quer dizer que Omã seja um país liberal ou sem restrições, mas sim que existe uma cultura política mais pragmática e menos inclinada a disputas religiosas internas. Essa coesão religiosa ajudou a construir um ambiente mais estável. Grupos diferentes convivem com menos atrito, e a figura do sultão ainda é vista como uma referência nacional, não como representante de uma única facção. Além disso, o governo evitou radicalismos e apostou numa ideia de unidade que, até hoje, sustenta boa parte da política interna. Já o Iêmen viveu o oposto. O país é majoritariamente muçulmano, mas dividido entre sunitas e xiitas zaiditas, que têm interpretações diferentes da religião e tradições distintas. No norte, os zaiditas formaram estruturas próprias de poder, com raízes antigas, ligadas a tribos e lideranças religiosas locais. No sul, a presença britânica e os movimentos socialistas criaram outra mentalidade, mais secular e urbana. Essa mistura mal resolvida virou terreno fértil para conflito. As disputas religiosas se somaram às divisões regionais, étnicas e tribais, dificultando qualquer ideia de nação unificada. Quando o país foi oficialmente unificado, em 1990, essas diferenças não desapareceram. Pelo contrário, ficaram guardadas embaixo do tapete e voltaram à tona com força total durante a Guerra Civil. Número 7. Vida real, desenvolvimento humano e futuro. No fim das contas, tudo isso se traduz numa coisa só: o impacto direto na vida de quem nasce em um país e no outro. Em Omã, a expectativa de vida é comparável à de países europeus. O Índice de Desenvolvimento Humano, que mede saúde, educação e renda, coloca o país no grupo dos que têm alto nível de desenvolvimento. Na prática, isso significa escolas funcionando, hospitais com estrutura, estradas ligando o interior à capital, água tratada chegando nos bairros urbanos e um nível de pobreza bem menor do que o de outros países da região. No Iêmen, o IDH já era baixo mesmo antes da guerra, girava em torno de 0,470, e desde então só despencou. Hoje, quase toda a população depende de algum tipo de ajuda internacional. A desnutrição infantil é comum, e a perspectiva de futuro para milhões de jovens se resume à sobrevivência. Enquanto um adolescente omani pensa em qual curso técnico vai fazer ou em que cidade pode trabalhar, um adolescente iemenita muitas vezes precisa pensar em como conseguir água, comida para a família ou uma rota de fuga. Os dois nasceram sob o mesmo sol, na mesma península, com povos que falam a mesma língua, seguem a mesma religião e compartilham muitos costumes. Mas um cresceu num estado que conseguiu se manter inteiro e investir na própria população. O outro cresceu em um país fragmentado, puxado em direções opostas, que perdeu o controle do território e viu sua riqueza desaparecer em meio a uma guerra sem fim. No mapa,
Omã e Iêmen aparecem lado a lado. Na realidade, parecem mundos separados. E você? Já tinha parado para pensar nesse contraste entre dois vizinhos que, à primeira vista, parecem tão parecidos? Conta aqui nos comentários se você viveria em um país estável como Omã, mesmo com menos liberdades políticas, ou se ainda acredita que lugares como o Iêmen podem encontrar um caminho de reconstrução no futuro. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o botão de hype. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente e a mostrar realidades que, muitas vezes, ficam invisíveis no mapa. E se você quiser saber mais sobre Omã, a gente tem um vídeo exclusivo aqui no canal só sobre isso. Lá, a gente mergulha nas curiosidades mais impressionantes desse lugar. E olha que não faltam. Desde o jeito como a população lida com o calor, até uma forma bem diferente de entender os papéis sociais. Você sabia que, mesmo sendo um país muçulmano, existem homens casados que se relacionam com outros homens e que isso não é considerado homossexualidade? Pois é. A explicação envolve uma figura social pouco conhecida chamada Shanti. Quer entender melhor? O link está na descrição. Corre lá depois para conferir. A gente se vê no próximo vídeo.